Oi, gente! Hoje nós vamos estudar sobre a estrutura dos círculos e a roda da medicina. Vocês viram até aqui os valores, princípios e fundamentos da justiça restaurativa. E vamos imaginar esse conteúdo, essa ideia, esses valores, essa filosofia de vida como a base dos círculos de construção de paz. Fazendo uma analogia com uma árvore, a raiz desta árvore contém os valores, princípios e fundamentos dos círculos de construção de paz. O tronco dessa árvore são os elementos dos círculos, o que nós vamos estudar agora. São 4 elementos que compõem um círculo de construção de paz. Mas o que são esses círculos, né? Imaginem um guarda-chuva, em que embaixo desse guarda-chuva existem várias ferramentas. Existem abordagens restaurativas, existem círculos de construção de paz, existe comunicação não violenta, existe os círculos em casos de conflito, existe conferência vítima-ofensor, que vocês terão outras oportunidades de aprofundar através de leituras sobre essas outras metodologias. A metodologia da aula de hoje é sobre os círculos de construção de paz, que são espaços em que as pessoas conversam, pode ser sobre um tema, pode ser histórias de vidas, em que cada um traz a sua história e também para ouvir a história do outro. De forma respeitosa, cada um tem a oportunidade de falar de si, de olhar para si e trazer o seu melhor para aquele momento. Então, os círculos, segundo Kay Prentice, são encontros de contação de histórias, né? Que cada um tem a oportunidade de falar e ser ouvido de forma respeitosa, né? E essa fala leva à cura e à transformação. Kay Prentice é uma estudiosa da justiça restaurativa que atuou por muitos anos, tanto no sistema prisional dos Estados Unidos, em Minnesota, depois ela atuou em comunidades e também em escolas. E hoje ela trabalha, já está com uma idade bem avançada, ela trabalha com formações e ela é autora de vários livros em justiça restaurativa. Esteve no Amapá no ano passado, no lançamento do projeto Círculo em Movimento, em que vocês vão encontrar aqui na plataforma alguns materiais da Kay Prentice que a gente está disponibilizando para o aprofundamento. Bem, os elementos chaves do círculo é ele que diferencia o sentar-se em círculos de outras rodas de conversa, tá? Sentar-se em círculo é um dos elementos do círculo, né? A pessoa se sente acolhida e segura ao sentar em círculo. Elas se olham, elas se enxergam e se ouvem melhor. Desconstrói a figura de liderança e estimula uma liderança compartilhada. Todos têm igualmente o poder de falar e ser ouvido. Todos devem ser tratados de forma igual naquele encontro, nesse sentar-se em círculo. O segundo elemento do círculo é o facilitador, ou os facilitadores. Tem círculo em que a gente... os círculos menos complexos, né, que são os círculos de contação de histórias, que muitos facilitam sozinhos, mas existem formatos de círculo, como os mais complexos, em que existe um conflito, que é necessário uma dupla de facilitadores. Esses facilitadores precisam ter uma formação mínima de 40 horas, né, para atuar como facilitador de um círculo, né? Então, o facilitador, ele conduz o encontro, ele é auxiliado pelos próprios participantes, já que todos se responsabilizam em manter um espaço seguro e respeitoso, né? Ele é o guardião daquela conversa. O termo facilitador, ele foi criado em 1950 pelo psicólogo Carl Rogers e esse facilitador, o próprio nome já diz, né? Facilita diálogos, né? Ele deve ter uma postura de não julgamento, ele deve ser uma pessoa empática, gostar de gente, estar muito atento ao que está acontecendo naquela roda de conversa. Então, o facilitador é o segundo elemento do círculo. O terceiro elemento do círculo é o objeto de fala, né? Que é o convite à fala. Esse objeto de fala pode ser uma peça, qualquer peça, em que você
vai utilizar, pode ter um valor simbólico para o grupo. Quando eu estive aí em um dos círculos no IAPEM, a gente teve a oportunidade das pessoas, cada um trazer um objeto que tinha valor emocional para si, colocar na peça de centro, e aí eu pedi que as pessoas escolhessem um objeto que estava ali para a gente usar como objeto da palavra, né? E foi escolhido uma algema que tinha um valor simbólico para o grupo, né? Então, o objeto da palavra, ele pode ter essa representatividade do grupo. Mas qual é a finalidade do objeto da palavra? O objeto da palavra, quem segura o objeto tem o poder de falar sem ser interrompido. Geralmente, nas reuniões, nas rodas de conversas comuns, as pessoas se interrompem, né? Antes do outro concluir a fala, já é interrompido. E o objeto da palavra, quando o facilitador explica ao grupo que está ali naquele momento, é importante ele deixar bem claro que quem estiver segurando esse objeto terá o direito de falar sem ser interrompido. Quem não está com o objeto da palavra tem o poder da escuta atenta ao que os outros estão falando, até chegar o objeto a ele, né? Ele é muito mais do que um objeto da palavra, ele é um objeto de escuta, porque se for um círculo com 10 pessoas, a gente fala uma vez e ouve 9, né? Então, esse objeto, ele dá limite, ele dá autodisciplina, né? Porque se eu ouvi algo que não me agradou, e eu quis naquele momento interromper, mas se eu estou respeitando a regra do círculo, eu vou esperar esse objeto chegar até a mim. Então, até esse objeto chegar até mim, várias outras palavras, outras pessoas falaram, e isso me leva a repensar o que eu iria falar. Então, isso acaba dando limite, né? Autocontrole às pessoas. Então, o terceiro elemento do círculo é o objeto da palavra. Só quem pode interromper o círculo a qualquer momento, e esse objeto da palavra, são os facilitadores, né? Quando que o facilitador interrompe alguém que está falando, que está com a posse do objeto da palavra? Quando ele percebe que alguém descumpriu as regras do círculo, ele pode interromper a qualquer momento, tá? Ou então que a palavra daquela pessoa está sendo desrespeitosa e que está ferindo os valores do círculo. Aí o facilitador, ele pode interromper naquele momento aquela fala. E o último elemento do círculo é a peça de centro, né? Não sei se vocês já viram, alguém já teve oportunidade de participar de algum círculo. A peça de centro, ela traz conforto ao ambiente e não incômodo às pessoas, né? A gente precisa trazer uma peça de centro em que as pessoas possam descansar esse olhar naquela peça de centro. Se ela não desejar olhar nos rostos das pessoas, se ela tem timidez em olhar para as pessoas, ela pode descansar o olhar ali no centro. E aí a gente utiliza também essa peça de centro para colocar os valores das pessoas no círculo ali no centro, e também as normas de comportamento, porque se alguém descumprir aquela norma, as regras estão ali no centro, e aí o facilitador, ele vai mostrar ali os valores, vai mostrar as regras, a postura que foi combinado para aquele momento, que está ali no centro, em que todos estão direcionando o olhar. E ele tem uma simbologia. Essa peça de centro, ela tem o símbolo da fogueira dos povos ancestrais, né? Eles sentavam em torno da fogueira para conversar assuntos importantes. As famílias dos nossos antepassados, eles sentavam em torno da mesa para conversar assuntos importantes. E a gente remete essa peça de centro, agora na contemporaneidade, para dialogar, para contar histórias e até mesmo conversar assuntos difíceis. O círculo, ele difere de outras rodas de conversa, né? Como eu falei inicialmente para vocês, o que difere os círculos de outros círculos não são apenas as narrativas, né? São esses 4 elementos. É necessário ter esses 4 elementos para ser um círculo restaurativo.
né? Se ele não tem esses 4 elementos, se ele não tem um facilitador formado, se ele não tem um objeto da palavra, se ele não tem uma peça de centro, não é círculo restaurativo. E outra coisa, geralmente nos grupos terapêuticos tem alguém que tem um conhecimento, que estudou com uma especialidade, um poder diferente para estar ali para conduzir aquela conversa. E num círculo restaurativo, num círculo de construção de paz, o facilitador, ele não é o destaque, ele não é a pessoa principal do círculo, né? São a narrativa de vida das pessoas que tem o valor principal ali, não é o conhecimento do facilitador. E isso difere de outros formatos de círculo. Bem, gente, aqui a gente encerra essa parte que trata sobre os elementos do círculo. E nós vamos agora falar um pouquinho sobre a roda da medicina. O que é a roda da medicina? Os índios norte-americanos, eles veem os seus povos com 4 áreas de sua vida, né? Isso a doutora Larissa trouxe na aula dos 7 pressupostos, né? Que nós somos holísticos, nós somos o espiritual, nós somos o mental, nós temos a nossa parte emocional e nós temos também a nossa parte física, né? Essa roda da medicina utilizada pelos índios norte-americanos busca o equilíbrio do como o universo funciona, né? E a gente precisa considerar que as pessoas que estão ali no círculo conversando sobre um assunto, trazendo a sua história de vida, ela é composto, ele é holístico, né? Ele também tem essas 4 áreas da vida que a gente precisa considerar, né? E aí, essa metáfora da imagem, né? Imaginem um círculo dividido em 4, né? Em 4 partes de equilíbrio. A gente precisa, em um círculo de construção de paz, vamos supor, em um círculo entre equipes de trabalho, a gente precisa criar encontros em que a gente possa fortalecer o mental, fortalecer o físico, fortalecer o emocional e o espiritual. Um outro ponto que eu gostaria de trazer da roda da medicina é o equilíbrio do processo circular. Kay Prene nos fala em um de seus livros, inclusive tem um capítulo dentro do manual Círculo em Movimento, e também no Coração da Esperança, que é um material que está no curso para vocês, que a primeira parte, a primeira etapa do círculo, de um roteiro de um círculo, a gente precisa pensar em perguntas em que as pessoas se conheçam melhor. Eu acredito que muitas pessoas convivem há muitos anos, principalmente nos locais de trabalho, mas elas pouco conhecem de suas histórias de vida. Então, num roteiro de um círculo, a gente inicialmente precisa trabalhar o primeiro quadrante da roda da medicina, que é o conhecer-se, né? O segundo quadrante também que a gente pode utilizar da roda da medicina é construir relacionamentos saudáveis. De que forma o facilitador ele pode estar pensando perguntas que levem as pessoas a se relacionarem melhor, a se conectar com a história do outro, né? Existem várias perguntas que a gente pode trazer, inclusive nós vamos vivenciar um círculo de conexão entre nós para fortalecer esses relacionamentos. Então, o segundo quadrante da roda da medicina também é construir esse relacionamento. O terceiro quadrante que a gente pode trabalhar num círculo são abordar os problemas, a abordar assuntos difíceis, né? Às vezes numa convivência, seja numa família, seja entre equipes de trabalho, surgem dificuldades, descumprimento de regras, surge algo que precisa ser dialogado. Então, para se dialogar sobre esses problemas, a gente primeiro pensa numa pergunta que as pessoas falem de si, pensa numa pergunta em que as pessoas possam fortalecer as relações, em seguida a gente traz uma pergunta que as pessoas tragam o que está acontecendo, que está sendo difícil para ela. E o quarto quadrante da roda da medicina é desenvolver um plano de ação para que a gente pense em soluções, as pessoas daquele encontro pensem em soluções para se resolver as dificuldades que estão passando, né? Então a roda da medicina, resumindo, quando você tem 2 formas da gente pensar esses 4 quadrantes.
olhar para o ser humano como um ser holístico, né, que ele é composto de questões emocionais, espirituais, mental e física, e que precisa estar em equilíbrio. E também construir esses espaços de diálogos em círculo, em que a gente possa trabalhar o autoconhecimento e o conhecimento das pessoas que estão ali, elas possam se conhecer, elas possam construir relacionamentos mais saudáveis para depois entrar em assuntos difíceis e pensar em soluções para esses problemas, tá? Então é isso a Roda da Medicina. Aqui então a gente encerra a aula de hoje e aí eu espero todos vocês no nosso momento do Zoom para trocar informações, tirar dúvidas e aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Obrigada, gente.